Minha turma preciosa da mentoria, vamos que vamos continuar analisando Em Busca de Sentido de Viktor Frankl. E fique tranquilo, talvez você ainda não veja tanto sentido para a sua vida no Em Busca de Sentido, mas eu te garanto que até o final desse processo você vai juntar tudo que a gente está ensinando e vai perceber como isso é revolucionário. A logoterapia, que é a doutrina ou a linha psicoterapêutica que brota a partir dessa obra, ela é justamente uma busca por sentido, por propósito. E propósito é fundamental para que a sua vida se desenvolva. Então fique tranquilo que sabemos o que estamos fazendo. Você assistiu o primeiro vídeo onde nós falamos que as pessoas não podem ser apenas um número para a gente? Teve uma pergunta da Alana que é muito interessante para todo mundo. A Alana perguntou assim: entendi que nós temos que aprofundar a relação com as pessoas, conhecê-las mais profundamente, exceto as pessoas tóxicas, né? E eu entendo que ela está fazendo uma referência ao que nós ensinamos lá na live Tchau Nazaré. Sair do ambiente das pessoas que te travam, que não acreditam no que Deus pode fazer na sua vida. Mas aqui há uma pequena diferença que é fundamental nos conceitos. Quando eu falo tchau Nazaré, eu estou dizendo o seguinte: essas pessoas de mente pequena, tacanha, invejosa, amarga, não vão exercer influência sobre o meu coração. Eu vou me afastar delas. Lembre que nem sempre eu consigo me afastar delas geograficamente, mas no mínimo me afastarei delas emocionalmente para que elas não tenham poder sobre o meu coração e eu possa fluir num ambiente propício para o meu desenvolvimento. Entretanto, até essas pessoas de Nazaré devem ser amadas, porque Jesus nos ensina a amar até os inimigos. Eu posso amá-las sem andar com elas, sem ter uma relação íntima com elas. Eu posso amar tendo o meu coração um tanto quanto protegido delas. Entende? Aí, para elas também se aplica a ideia de não ser apenas um número. Elas também não podem ser apenas um número. Porque se elas forem apenas um número, eu esfrio o meu coração de tal forma que eu chego a ser cruel, que eu chego a me preocupar mais com coisas, com objetos do que com gente. Por quê? Porque se o objeto tiver mais pior, olha o objeto que eu escolhi, a garrafinha de Maristé. Mas aqui, por exemplo, ó, a garrafinha da minha filha. Então tem um significado para mim, a garrafinha da minha filha. Se eu olhar para um ser humano, ele for apenas uma estatística, eu começo a sentir mais dor no meu coração na perda da garrafinha da minha filha do que na morte do ser humano. Sabia por quê? Porque ele é só um número. Ele é só um dado. E dados não me emocionam, números não me emocionam. O que me emociona é gente. Isso aqui me liga a gente. E é uma gentinha, né, uma pessoinha que eu amo muito. Você entende? Então, mesmo os seus inimigos não podem ser apenas um número. Porque, na verdade, os nazistas fizeram dos judeus seus inimigos, dos presos de guerra ali, seus inimigos. E por isso eles achavam que poderiam ser apenas números. Mas não, gente. Ninguém pode ser apenas um número. Nós temos que dar todo mundo identidade. Por quê? Para sermos misericordiosos, para sermos bons com as pessoas, né? Até para tratar bem o inimigo, para amar o inimigo. Isso não é conviver com ele, mas para amá-lo. O que é amar é fazer o bem, é dar-se em amor, é dar o que é bom até para o inimigo. Eu não posso fazê-lo apenas um número. Ele precisa ter uma identidade. Então eu tenho que aprofundar mais a minha consciência em relação a ele. Ainda que eu não possa aprofundar a minha relação, a minha consciência sobre ele se aprofunda. Eu penso sobre ele. Eu sei quem ele é. Eu tento entender os seus dilemas. Você compreende isso? Deu para entender? Gente, no nosso último vídeo sobre os capos, nós falamos sobre conflitos que existiam dentro do campo de concentração e como alguns prisioneiros traíam os seus companheiros, viravam bavuladores dos nazistas para ter privilégios e como isso é contra todo o propósito de vida.
Caminhar nesse sentido é caminhar contra todo o propósito de vida. Você tem que caminhar por algo maior. Você tem que sonhar com coisas maiores. Você tem que ter, ouça isso novamente, você tem que ter dentro de você um pouco de heroísmo. Sim. Aquela coisa que a gente tinha na infância, de gostar de super-herói, de querer ser herói, isso é saudável em certo ponto. Não é lógico, eu tenho que ter equilíbrio, não posso ser deslumbrado. Mas nós temos que ter dentro de todos nós um pouco de heroísmo, sim. Essa vontade de fazer diferença no mundo, de transformar o mundo, de mudar o mundo. Isso é saudável, tá bom? E o capo é quem abriu mão disso por privilégios, não tem propósito. É um ser infeliz, é um ser sem brilho, é um ser cuja vida não significa muito. Mas a sua não. A sua vida é como de um Viktor Frankl, como de um Moisés, que falamos no último vídeo. Assiste o último vídeo e outra coisa, comenta o vídeo. Eu preciso perceber você. Como o comentário de Alana gerou uma pergunta importante, o seu comentário também gera coisas importantes para mim, que estou te mentoreando, e para nossa turma, aí pensando e construindo junto nesse processo tão precioso. Nesse vídeo eu quero começar a caminhar com vocês aqui num caminho que é muito, muito precioso. Antes dele, sabia que existiam outros conflitos dentro do campo de concentração? Viktor Frankl fala sobre ele. Eu estou até agora até a página 22, lembre, a partir do próximo vídeo que eu vou avançar para além da página 22. E Viktor Frankl, ele fala que existia uma guerra pela sobrevivência no campo de concentração. Tinha os capos, que eram os crápulas, ó, os crápulas, mas também tinha uma competição muito grande. E o curioso é que aqueles presos, se eles se unissem, eles poderiam facilmente criar uma rebelião e tomar o campo de concentração dos poucos guardas que tomavam conta do campo ali. Então Frankl fala que a mentalidade deles, subjugada pelo medo, os impedia de se unir e lutar por uma melhoria. E isso é muito real pra gente, hein? Muito real. Quantas vezes nós, em vez de nos unirmos com as pessoas para juntos lutarmos contra os verdadeiros males e juntos mudarmos a situação pelo medo, pela visão limitada, ficamos competindo por miudezas. Erre novamente. Você não pode competir por miudezas, você tem que se unir com as pessoas. Você tem que ser uma pessoa que agrega a gente em sua volta para buscar coisas maiores. Você entende? E cuidado, porque os sistemas do mundo são assim. Te fazem ser medroso, medrosa, temeroso. Aí você fica aqui competindo por coisas minúsculas, não. Você tem que se unir com as pessoas para buscar coisas maiores. A gente vai aprofundar mais isso lá na frente. Isso aqui é um tema muito interessante. Mas hoje eu quero tocar num ponto muito precioso com vocês aqui. Gente, Viktor Frankl fala ainda no começo do livro, tudo que eu estou falando aqui está até a página 22. Ele fala que muitas vezes lá eles eram vendidos para algumas empresas por um tempo. Literalmente vendidos como escravos. E os nazistas mandavam os prisioneiros para uma empresa, a empresa explorava os seus trabalhos de maneira cruel. Muitas empresas alemãs fizeram isso na época da guerra. Tem uma lista dessas empresas, se você acha isso na internet, uma coisa vergonhosa. Pegavam presos, usavam como escravos nas suas, algumas empresas famosas nas suas empresas. E para dar algum tipo de motivação a esses prisioneiros, eles davam, sabe o que é eles? Cigarros. Cigarros. Então o cigarro virou a moeda do campo de concentração. Porque fumar um cigarro é, de certa forma, um prazer, ainda mais ali na Polônia, na Alemanha, lugar muito frio. Um cigarro aquece, um cigarro relaxa, né? A nicotina tem esse efeito, né, de relaxamento, de dar uma sensação de prazer a quem fuma. Então o cigarro virou a moeda. Só que aí Viktor Frankl fala o seguinte, que com um cigarro você poderia, por exemplo, comprar uma sopa na mão de um capo. Porque o capo tinha comida à vontade, ele não se preocupava.
Então um prisioneiro comum pegava o cigarro que ele ganhou lá da empresa onde ele trabalhou forçadamente e trocava com o capo por um prato de sopa. E um prato de sopa fazia toda a diferença, porque do que eles mais morriam lá era de desnutrição. É por estarem fracos, por não comerem direito. Então um prato a mais de sopa oh, salvava uma vida. Então um cigarro poderia significar um dia a mais de vida, um dia a mais de saúde. E aí Viktor Frankl fala que os prisioneiros comuns não costumavam fumar, porque usavam cigarros para buscar comida. E ele fala que às vezes acontecia um fenômeno muito esquisito no campo de concentração. De repente, um dos prisioneiros acordava e começava a fumar os seus cigarros, a gastar as suas moedas. Em vez de trocar por comida, ele queria ter o prazer de fumar. Viktor Frankl fala que essas pessoas, em pouco tempo, morreriam. Ele fala mais na frente do livro que essas pessoas às vezes morreriam em até 48 horas. Isso é muito profundo. Isso mostra o seguinte, que a vida é sustentada pela vontade de viver. E que a vontade de viver, ela acaba quando, em vez de usar o que eu tenho para um propósito maior, que no caso que seria continuar a vida se alimentando, eu uso o que eu tenho para prazeres imediatos. Gente, ouça uma coisa. A maior forma de sabotar a nossa vida é buscar satisfações imediatas o tempo todo. Esse é um grande instinto suicida. Esse é um grande instinto de autossabotagem. Quando eu, em vez de usar os recursos que tenho, o tempo que tenho, a energia que tenho, para construir algo maior, mais duradouro, mais profundo, eu consumo tudo. Eu gasto tudo agora, aqui. Eu me desespero em busca de um prazer agora, de uma satisfação agora. Provérbios 21:17 fala o seguinte, ó, quem ama o azeite e o vinho nunca prosperará. O que ele quer dizer aqui? Que se você não consegue juntar dinheiro para coisas maiores, mas gasta tudo com seus prazeres agora, isso demonstra que você é alguém sem propósitos grandes e nunca vai crescer. E eu não estou falando apenas de guardar dinheiro, mas de investir a energia no lugar certo. Investir seu tempo no lugar certo. Se você consome tudo com prazeres momentâneos, satisfações imediatas, mostra que falta em você um propósito maior, um sentido maior. E a minha pergunta para você hoje, muito sincera e muito forte, é: qual é o seu cigarro? Eu sei quais são os cigarros da minha vida. Eu sei quais são as coisas que eu sou tentado a consumir desenfreadamente para me trazer algum alívio momentâneo, mas que sabotam o meu propósito, sabotam o meu futuro, que poderiam virar para mim mais um prato de sopa, que me deixariam vivo para depois sair do campo de concentração e escrever um livro e mudar o mundo. Se Viktor Frankl, em vez de trocar seus cigarros, ele ganhou vários, porque fez muito trabalho forçado, em vez de trocar seus cigarros por comida, se ele os fumasse, nós não teríamos hoje a logoterapia. Por quê? Porque ele estaria morto. Mas como ele guardou a vontade de fumar, e ele tinha vontade, ele fala, e ele foi investindo em comida porque ele tinha um propósito maior, ele sempre teve o propósito de mudar o mundo com a logoterapia, desde que ele entrou no campo de concentração, ele já queria mudar o mundo com suas teorias, com suas filosofias, com sua percepção da vida, ele foi investindo em algo maior. E a minha pergunta é, qual é o seu cigarro? Eu nem vou lhe falar agora hoje como se libertar desse cigarro. Eu quero que você hoje pense se tem um cigarro na sua vida. Esse cigarro pode ser o sexo. Você vive em busca de prazer sexual o tempo todo para te aliviar. Esse cigarro pode ser o entretenimento. Você precisa assistir filmes e séries, vai se dopando naquilo o dia todo para ter alívios momentâneos, mas sabota, gasta um tempo precioso que sabota o seu futuro. Eita, passou aqui umas araras aqui agora, que coisa linda. Sabota o seu propósito. O seu cigarro
pode ser, é, pode ser um hobby que você investe tudo nisso, pode ser jogos. Muitos homens, especialmente, colocam toda a sua energia, toda a sua força nesses jogos. Pode ser jogar a conversa fora. Você gasta o dia todo batendo papo com as pessoas porque aquilo te alivia, mas sabe, rouba tempo precioso seu. Pode ser comida. Você todo dia tem que gasta dinheiro e tempo para satisfazer comendo, e aquele recurso, aquele tempo, aquela energia sabota um propósito maior na sua vida. Eu não sei. A minha pergunta é: qual é o seu cigarro? Não precisa nem comentar qual é aqui nos comentários, não, mas reflita se você tem um cigarro na sua vida. Que se quiser compartilhar conosco, compartilhe. Esse colocar para fora também é terapêutico. De toda forma, comente o vídeo. O que você percebeu de tudo que nós falamos aqui hoje? Como isso mexeu com você? Teve algum insight? Teve alguma sacada importante? Comenta aqui, porque a sua sacada me ajuda também a construir junto esse caminho em busca de sentido. Nós vamos até o fim desse processo fazer uma logoterapia profunda em todos nós e gerar uma transformação de vida maravilhosa. Qual é o meu objetivo? É que cada um de nós sejamos um tanto quanto o Viktor Frankl. O Viktor Frankl morreu com quase 100 anos, se não me engano com 99 anos, e teve uma vida transformadora. Se transformou e transformou a muitos. Por quê? Porque ele tinha propósito. E você também vai ter propósito, querendo o nosso bom Deus. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.